Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro regulamenta o trabalho remoto. Também foram anunciadas regras para punir o uso indevido do Vale Alimentação. E você vai ver ainda. Bombeiros descartam chance de resgatar com vida mulher que caiu em poço em Juazeiro do Norte, no Ceará. Segundo os bombeiros, durante a madrugada, com uma forte chuva, houve um deslizamento de terra dentro do poço, o que dificultou ainda mais os trabalhos. Homem que matou a tiros jovem de 21 anos no Paraná se entrega à polícia. O motivo foi uma briga no trânsito. O governo anunciou hoje uma medida provisória para regulamentar o trabalho remoto e punir o uso indevido do Vale Alimentação. A gente vai até Brasília, onde o repórter Anderson Arcoverde tem mais detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Anderson. Quais são essas medidas? E a gente quer saber também se as empresas poderão ser multadas. Podem sim, viu, Gabriela? Boa noite para você, boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. A regulamentação proíbe que as empresas de auxílio alimentação permitam que o benefício seja usado para pagamento de outros bens ou serviços. Só para se ter uma ideia, segundo o governo, há casos de academias de ginástica de TV a cabo pagas com Vale Alimentação. Se as empresas continuarem permitindo essa prática, elas poderão ser multadas e até descredenciadas. O governo também proibiu a oferta de descontos. Isso porque as empresas vendem o vale para os empregadores com desconto, mas depois cobram taxas maiores dos supermercados e restaurantes que acabam repassando o custo para o trabalhador que usa o vale. Essas mudanças estão numa medida provisória que foi assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e que regulamenta também o trabalho remoto. Vamos acompanhar na reportagem. A adoção do trabalho remoto foi regulamentada pela primeira vez com a reforma trabalhista em 2017, mas foi com a pandemia que a modalidade ganhou espaço nas empresas. Segundo o Ministério do Trabalho, 8 milhões de brasileiros passaram a trabalhar em casa. A mudança trouxe dúvidas e inseguranças. A medida provisória assinada hoje regulamenta alguns pontos. O principal é que o trabalho poderá ser híbrido, ou seja, os funcionários poderão alternar nos dias entre o home office e o trabalho presencial. A forma de controle também será negociada, por demanda ou por jornada. Se a opção for por carga horária, deve haver controle de ponto e pagamento de horas extras. Aí aplica-se os mesmos requisitos, né, de respeito a intervalo intra e interjornada para a preservação da saúde da pessoa, para o espaço de convívio familiar, né, dentro do ambiente do teletrabalho. E se for por demanda, aí é uma opção do trabalhador e o trabalhador vai trabalhar e fazer a sua entrega no período que ele é mais produtivo, onde melhor interessa. Os empregados e empresas também poderão negociar o reembolso de gastos para a execução de tarefas, como internet, luz e telefone. As empresas deverão dar preferência de trabalho remoto a funcionários com deficiência que tenham filhos de até 3 anos de idade ou responsáveis por pessoas com deficiência. Isso é muito além, presidente, da licença maternidade. Nós estamos falando de mulheres e também de pais, em muitas circunstâncias especiais no Brasil, que têm uma criança de 1 ano, 2, 3 anos de idade, que precisam nessa fase etária essencial do acompanhamento dos seus pais. Elas podem enveredar por esse rumo, sem perder produtividade à empresa, ganhando o mesmo salário. A MP determina ainda que o funcionário em atividade remota terá o mesmo salário e benefícios da Previdência de um trabalhador presencial. E o presidente também assinou uma outra medida provisória que flexibiliza normas trabalhistas em caso de calamidade. Situações como a que ocorreu em Petrópolis, por exemplo, em que muitas empresas acabam precisando parar de funcionar. Nesses casos, será possível adotar medidas como bancos de horas, antecipação de férias ou trabalho remoto para manter os empregos até que haja condições de voltar ao funcionamento normal. Essas mudanças, como estão em medidas provisórias, elas começam a valer logo após a publicação no Diário Oficial da União, mas também terão que ser votadas pelo Congresso Nacional. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Anderson.
O Telegram assinou um termo de adesão ao Programa de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, o objetivo é combater as fake news relacionadas ao processo eleitoral. O acordo acontece uma semana depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ter determinado a suspensão do aplicativo em todo o Brasil. O pedido de bloqueio ocorreu porque o Telegram não estaria cumprindo decisões judiciais. Outros aplicativos, como Facebook, Twitter e Instagram, já haviam assinado o mesmo acordo. E a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar possíveis irregularidades no repasse de verbas do Ministério da Educação envolvendo pastores sem vínculos com o poder público. O ministro Milton Ribeiro não será alvo da ação. Porém, um outro inquérito no STF, autorizado pela ministra Carmen Lúcia, apura a possível participação de Milton Ribeiro no esquema. Em áudios divulgados pelo jornal Folha de São Paulo, o ministro afirma priorizar pedidos de municípios indicados por 2 pastores evangélicos. Um prefeito afirmou que um deles teria pedido propina para a liberação de verbas junto à pasta. O dólar segue na tendência dos últimos dias com mais uma queda. A moeda norte-americana encerrou esta sexta-feira cotada a R$ 4,74, uma desvalorização de 1,77%. É a menor cotação desde março de 2020. E o dólar é assunto para a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Olá, boa noite, Gabriela, Augusto. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Pois é, o dólar caindo e o consumidor brasileiro confuso, né? Afinal, se o dólar está caindo, o preço dos importados, tipo combustível, petróleo, não deveria cair também? E mais, por que essa queda tão acentuada no dólar? Calma, você não precisa de nenhuma aula de economia para entender. Vamos lá? Então é assim, como todo e qualquer produto, o dólar também está atrelado à lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, menor o preço, o que, aliás, gente, vale para todo e qualquer produto colocado no varejo. No caso do dólar, quanto maior a entrada da moeda americana no Brasil, menores serão as cotações. E olha, gente, tem entrado muito dinheiro estrangeiro na nossa economia. E aí você pergunta, mas por que essa preferência pelo Brasil? Por que tanto dinheiro estrangeiro vindo para o Brasil? O segredo está na taxa de juros. Vamos combinar que o mundo todo, onde as pessoas têm sobras de orçamento, procura fazer esse dinheiro das sobras de orçamento crescer, render nas aplicações financeiras, né? Como o Brasil tem a segunda maior taxa de juros do mundo, vamos combinar que a preferência dos investidores pelo Brasil está mais do que justificada. Vindo para o Brasil, a rentabilidade de uma aplicação financeira é garantida. Quer um exemplo? Vamos lá? As sobras de orçamento de um suíço. Ele vive na Suíça, tem uma inflação lá de 2% ao ano. Quando esse suíço traz seu dinheiro para o Brasil e compra títulos no mercado financeiro, Tesouro Nacional, por exemplo, ele está garantindo no ano, gente, taxa de juro de 14%, contra uma inflação de 2%. É uma super rentabilidade, né? Que tem movimentado investidores do mundo inteiro, principalmente americano, porque nos Estados Unidos a taxa de juro é de 0,5 ponto percentual. No Brasil, 11,75% ao ano. Outra pressão para a queda das cotações do dólar vem das exportações, gente. Como os produtos mais importantes que o Brasil exporta estão em alta no mercado internacional, a cada venda que o Brasil faz para o mundo, mais dólares entram na nossa economia, aumentando a oferta e baixando as cotações, tanto no câmbio comercial quanto no turismo. Resta saber o quê? Resta saber até quando vamos ter essa entrada de dinheiro estrangeiro baixando as cotações do dólar. A todos, um ótimo final de semana e eu volto na próxima sexta. Até lá. Depois de quase 2 meses, a pista local da Marginal Tietê, em São Paulo, foi liberada. O trecho ficou interditado depois da abertura de uma cratera provocada por um acidente nas obras do metrô.
As pistas foram totalmente liberadas para o trânsito no final da tarde. Alívio para os motoristas que precisam utilizar a via, uma das principais da capital paulista. As faixas foram bloqueadas no dia 1º de fevereiro, após o acidente nas obras da linha laranja do metrô. Durante a escavação do túnel pelo Tatuzão, a galeria de esgoto se rompeu. Uma cratera se formou ao lado das obras, atingindo parte das pistas da Marginal Tietê. Mais de 1.000 toneladas de pedra e concreto foram utilizadas para fechar o buraco. 170 milhões de litros de esgoto tiveram que ser bombeados das galerias. 13 investigações estão em andamento para apurar as causas do acidente. Segundo a concessionária responsável pela obra, a previsão de entrega está mantida para 2025. Servidores da educação de Belo Horizonte acusam a Guarda Municipal de agredir professores durante um protesto na capital mineira. O tumulto aconteceu no momento em que o prefeito Alexandre Calil anunciava a saída da prefeitura para concorrer ao governo de Minas. Alexandre Calil, do PSD, deixou a prefeitura de Belo Horizonte no dia do aniversário de 63 anos. Ex-presidente do Atlético Mineiro, ele foi eleito em 2016 com quase 53% dos votos. Em 2020, foi reeleito no primeiro turno com 63%. Agora, o vice-prefeito Fuad Noman assume o cargo. Dever cumprido não é sucesso. Dever cumprido é sentir que fiz o que pude. Dever cumprido é se errei, foi sem querer. Enquanto Alexandre Calil anunciava a saída da Prefeitura de Belo Horizonte, um protesto de servidores da educação terminou em confusão e pancadaria. Um professor foi agredido pela Guarda Municipal e sofreu uma convulsão. Essas imagens mostram o professor Wanderson Rocha caído. Faz massagem nele, gente! Faz massagem! Depois é possível ver ele sendo socorrido e colocado numa viatura. Ele está sendo levado agora pela viatura da Guarda Municipal. Ele convulsionou há pouco tempo. O professor passou por exames no pronto-socorro e foi liberado. Ele disse que vai registrar boletim de ocorrência e fazer exame de corpo de delito. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a manifestação era pacífica. A Guarda Municipal vinha de forma truculenta, agressiva, desrespeitosa, bater nas professoras que dão aula para os filhos deles. É muito desrespeito. A Secretaria de Segurança e Prevenção de BH disse que a ação vai ser avaliada e, se houve excesso, o responsável será punido. Os servidores da Rede Municipal de Ensino estão em greve desde o dia 16 de março. A categoria não concorda com o reajuste oferecido pela Prefeitura e cobra o pagamento do piso salarial. E a Polícia Militar de São Paulo apreendeu R$500 mil no porta-malas de um carro na zona norte da cidade. O dinheiro, segundo a polícia, era do irmão do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil. O repórter Guilherme Lopes acompanha o caso e tem mais informações ao vivo para a gente, né, Guilherme? Boa noite para você. Olá, Gabriela, boa noite a você, boa noite a todos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, durante a madrugada os policiais faziam uma blitz no bairro da Casa Verde. Quando o motorista percebeu o comando, diminuiu a velocidade do carro, apagou os faróis e tentou dar ré. Os PMs perceberam, foram atrás do veículo e fizeram a abordagem. No porta-malas do carro havia 2 bolsas com os maços de dinheiro. O motorista de 52 anos disse ali no momento aos policiais que fazia apenas o transporte dessa quantia. Ainda durante a abordagem, o advogado Alberto Samuel Alcolumbre, irmão do senador Davi Alcolumbre, apareceu no local e disse que o dinheiro era dele. Os dois então foram levados até a delegacia, onde o caso foi registrado. Aos policiais, o advogado disse que esse dinheiro era referente a um serviço contratado por ele, um serviço advocatício, e que o motorista faria apenas esse transporte. No entanto, ele não esclareceu por que essa quantia tão grande em dinheiro, em espécie, sendo transportada. Ainda segundo a polícia, houve contradição no depoimento dos dois. Bom, eles foram liberados, só que o dinheiro, cerca de R$500 mil, ficou apreendido. O advogado Alberto Samuel Alcolumbre informou que esse
essa quantia toda é referente ao trabalho advocatício dele e algumas transações comerciais também, e que vai provar a licitude do dinheiro. Já o senador Davi Alcolumbre informou apenas por meio da assessoria de imprensa que espera que o irmão esclareça o caso. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. A primeira fase da nova fábrica de vacinas do Instituto Butantan já foi concluída. Quando estiver em operação, será possível produzir 100 milhões de doses da Coronavac por ano. A infraestrutura física já foi concluída. São 2 prédios com 11 mil metros quadrados. Na próxima etapa, será feita a instalação dos equipamentos. Um trabalho em conjunto entre o Instituto e os fabricantes das máquinas. A fábrica multipropósito tem capacidade para produzir 100 milhões de doses da Coronavac contra a Covid-19, além de imunizantes contra raiva, zika e hepatite A. Quando entrar em operação, deve gerar 130 empregos diretos. A previsão do Butantan é de até o final do ano concluir todo o processo para certificação da fábrica. A produção da vacina começa esse ano em pequena quantidade, em caráter piloto, mas em grande escala só a partir de 2023. A primeira vacina fabricada vai acontecer ainda durante esse ano. O problema é qual vai ser o prazo da primeira vacina fabricada e certificada. Quer dizer, aí nós temos a necessidade da aprovação da fábrica pela Anvisa e dos produtos que serão produzidos aí pela Anvisa. O investimento de 189 milhões de reais foi doado pela iniciativa privada. 75 empresas ajudaram a construir a fábrica. Lembrando, nenhuma doação teve incentivo fiscal, facilidade, vantagem, benefício, nem no momento da doação, nem no futuro na operação da fábrica. Final de semana chegando, vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Final de semana chegando e tem previsão de chuva em toda essa área mais escura no mapa. E a atuação de uma frente fria no sul e a passagem de um ciclone extratropical mantém as temperaturas baixas nos 3 estados e ainda chove no Paraná e em Santa Catarina. No sul de Minas, o tempo fica instável e pode chover a qualquer hora do dia. No Espírito Santo, dia quente, mas com bastante nebulosidade. Em São Paulo, o sábado começa ensolarado e com máximas de 30 graus. À tarde, no domingo, o tempo fica nublado e pode chover a qualquer hora do dia. A máxima não passa dos 26 graus. E atenção, porque tem alerta de fortes temporais entre amanhã e segunda-feira. Lá no Rio, a praia está garantida. Os termômetros beirando os 40 graus, mas ainda pode chover em pontos isolados no início da tarde. No domingo, a temperatura pode cair, olha só, 35 graus e com chuva acompanhada de trovoadas também a qualquer hora do dia. No Nordeste, dia instável, ainda chove bastante por lá e só no interior da Bahia é que o sol está garantido. Na região norte, apesar da chuva, o tempo fica abafado. Em Roraima, a máxima pode chegar aos 35 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. Um homem que aguardava a mulher chegar de viagem no Rio de Janeiro foi morto hoje de manhã em um assalto na zona norte da cidade. Na rua movimentada da Tijuca, zona norte do Rio, a cena chamou a atenção. É muito triste, porque a pessoa, vamos dizer, vem trabalhar ou vem, no caso aí, disse que veio pegar a esposa, e acontece uma coisa dessa, né? A esposa de Carlos Alexandre Rezende estava inconsolável. Ela esperava pelo marido a poucos metros do crime. Esta técnica em enfermagem foi quem a ajudou quando ela se aproximou do corpo e reconheceu o tênis dele. Eu senti que ela ia desmaiar alguma coisa, eu fui solidária, tentei socorrer da melhor maneira possível, estou com ela até o momento. É surreal o que aconteceu, né? A pessoa vem de São Paulo encontrar o esposo e encontra o esposo, né, morto. Carlos, de 40 anos, era farmacêutico e estava de férias no Rio para visitar a família. Ele foi morto com um tiro na cabeça. O farmacêutico estava dentro do carro que estava estacionado nesta praça. Ele estava esperando a esposa, que chegaria de São Paulo em um ônibus. De acordo com testemunhas, era por volta de 6 horas da manhã, quando homens armados desceram de um ônibus num ponto aqui próximo. Eles se aproximaram e renderam a vítima, que mesmo tendo descido do carro, foi baleada.
Os criminosos fugiram, levando o veículo. Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local e tentam identificar os bandidos através de imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado a ação. Dona Gracinete, há 32 anos, tem uma barraca bem em frente à praça. Ela conta que os roubos são comuns por aqui. Acontece sempre isso, muito assalto. Tem muito pivete que rouba muito celular. Você não vê um policial, a gente fica com medo, todo mundo. O homem que matou a tiros um jovem de 21 anos durante uma briga de trânsito em Cascavel, no Paraná, se entregou à polícia. Ele prestou depoimento e, por enquanto, vai permanecer na carceragem do Distrito Policial. Elias da Silva Pires, de 53 anos, chegou à delegacia acompanhado de um advogado e não falou com a imprensa. A briga, que terminou em tragédia, aconteceu ontem. Elias desceu do veículo e foi ao encontro de Ailson, que deixou a moto alguns metros atrás. Os dois trocaram socos. Elias então sacou uma arma e atirou. Ailson morreu antes do socorro chegar. Esta câmera registrou parte da conversa dos dois antes dos tiros. Na sequência, os disparos. O atirador ainda dá uma ordem para uma pessoa que está do outro lado da rua. Ele também fala com uma mulher que havia saído do carro. O corpo de Ailson Augusto Ortiz foi enterrado hoje pela manhã em Cascavel. E câmeras de segurança de uma rua na zona sul de São Paulo flagraram a ousadia de 2 assaltantes. Os criminosos que estão em moto surpreendem 2 homens na calçada. Um deles entrega o celular e o tablet. A vítima ainda é obrigada a passar a senha para desbloquear o aparelho. A senha, filho. A senha do celular. Olha a senha, filha da p***. E as ameaças continuam para que o rapaz entregue o restante dos pertences. Vai, tá andando. Dá a carteira, dá a carteira. Dá a carteira. Dá a boate também, vai. Dá a carteira, filha da p***. Dá tiro nessa p***. Os assaltantes fogem em seguida. Uma tempestade com ventos fortes atingiu a zona sul de São Paulo na tarde de hoje, onde acontece o Festival Lollapalooza Brasil. Durante a chuva, uma estrutura metálica de aproximadamente 3 metros de altura caiu. Um homem foi atingido. A identidade dele e o estado de saúde não foram divulgados pelos organizadores do festival. Os shows foram paralisados por cerca de 30 minutos e algumas apresentações tiveram que ser canceladas. E 2 mulheres caíram em um poço com mais de 30 metros de profundidade em Juazeiro do Norte, no Ceará. Uma delas morreu. O poço, que estava desativado, fica no quintal desta casa. O acidente aconteceu ontem por volta das 2 da tarde. O piso cedeu quando as 2 mulheres estavam no local. Edilânia Moreira, de 38 anos, foi resgatada horas depois da queda. Ela teve ferimentos nos braços e na perna. Segundo os bombeiros, a posição da tampa do poço dificultou o resgate da segunda vítima. Foi preciso um guincho para içar a estrutura. Segundo os bombeiros, durante a madrugada, com uma forte chuva, houve um deslizamento de terra dentro do poço, o que dificultou ainda mais os trabalhos. Hoje, no final da tarde, o comandante do Corpo de Bombeiros em Juazeiro do Norte disse que a vítima ficou soterrada e não sobreviveu. Pelo que a gente viu ali, infelizmente, nós não temos mais nenhuma expectativa. Tendo visto, nós já vimos já o final do poço e a gente só encontra barro, né? Sônia Cristina Pereira da Silva tinha 48 anos. 24 cães foram resgatados pela Polícia Civil e o Centro de Zoonose de 7 Lagoas, em Minas Gerais. Os cães eram vítimas de maus tratos em um canil particular. As imagens mostram filhotes abandonados em um tanque com esgoto e larvas. Alguns animais estavam agressivos e outros não tinham água nem comida. A maioria estava com ferimentos e doenças de pele. Uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante.
O marido dela, dono do canil, conseguiu fugir. De acordo com a prefeitura, os cães tomaram banho, foram alimentados, vacinados e castrados. E assim que recuperarem a saúde, serão colocados para a adoção. Em Belo Horizonte, um jovem de 18 anos e um adolescente foram feridos por golpes de canivete durante uma briga com um motorista de ônibus. Os dois estão internados, mas não correm risco de morrer. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas entraram no ônibus e viram um papel no chão, amassaram e jogaram no lixo. Segundo o motorista, ele reagiu porque começou a ser agredido pelos jovens depois de reclamar que o papel era um documento com o quadro de horários das viagens. Ele foi liberado, mas deve responder por lesão corporal. E vamos falar agora da Liga Brasileira de Free Fire. A competição vai entrar na 8ª semana de disputa e chega na reta final da 7ª temporada, ou seja, sinal de que vem muita emoção por aí. O grande destaque da última semana foi a Loud. A equipe se tornou a primeira a atingir a marca de 50 buiás na história da Liga Brasileira de Free Fire e ocupa a 7ª colocação. E a Magic Squad, será que acabou a magia? Apesar de ter feito suas 2 piores rodadas, ficando em 17º no ranking, a Magic Squad segue na liderança, com 886 pontos, mas seguida de perto pela B4. E quem segue mostrando evolução é a Team Liquid. A equipe soma 772 pontos e, neste momento, está em 5º na classificação. E a Miners segue com a lanterna na mão, com 506 pontos somados até agora. Fique ligado! Amanhã, 13h, tem Liga Brasileira de Free Fire ao vivo, aqui na Rede TV. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e um bom final de semana. Boa noite para você e até amanhã.